Muito obrigado à igreja por, depois de um domingo, acharem que ainda podiam ouvir um pouco sobre esse vaso de barro que vai conduzir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, no capítulo 12 do livro de Hebreus, Epístola de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Nos primeiros minutos tem sempre um momento de frio na barriga. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versos 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, me achego a Ti em temor e tremor, porque, Senhor, estou diante da Sua noiva, da Sua igreja, a qual o Senhor comprou com o Seu precioso sangue. Conceda-me, ó Deus, a devida reverência e honra de como a tratá-la segundo a Escritura e como comunicar aquilo que vem do Seu coração para essas diferentes pessoas, Senhor, que estão a viver diferentes momentos de sua vida. Senhor, vai além das minhas limitações, pois a palavra é sua e este povo precisa de sua palavra para se manter firme e para guardar aquele grande dia a qual o Senhor anseia vir buscar a sua igreja. Se conosco, ó Pai, e dá-nos, Senhor, a graça de ouvirmos atentamente mais uma vez, como ouvimos pela manhã, esta Sagrada Escritura. Tenha compaixão de mim. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, o assunto que nos propusemos a tratar nesta noite é um assunto que tem a ver com nossa eternidade. E uma pergunta que eu quero começar a refletir com os irmãos é: se os irmãos de facto, cada um dos irmãos, já em algum momento, nesses dias, nessa semana, refletiu um pouco se de facto nasceu de novo. Isto é, se de facto foi regenerado, foi selado pelo Espírito Santo e trazido à vida em Cristo. Porque essa é a minha pergunta, que pode ser tão intimidadora para os irmãos. Como assim, irmão Pascoal? Você vem em nossa igreja, no Rio de Janeiro, e se propõe a nos fazer uma pergunta. Não sabes, nós somos uma igreja bíblica, reformada, mas o irmão Pascoal não sabe que nós cantamos hinos a qual são bíblicos. Mas, irmãos, uma das coisas que nós podemos estar enganados é se de facto nós somos salvos ou não. Por isso, 1 de João foi escrita para que advertisse os irmãos daquela época, a fim de buscarem a certeza da sua salvação. Porque o assunto que eu proponho nessa noite, irmãos, segundo a Escritura, só é possível para aqueles que de facto nasceram de novo. É uma convocação para aqueles que experimentaram da lavagem da água que brota da fonte de Jesus Cristo, aquela que lava e aquela que sacia a nossa sede. O assunto diante de nós é a santificação. É uma convocação apenas para aqueles que nasceram de novo. Por isso, irmãos, essa é a razão da minha pergunta. Os irmãos, cada um de vocês, homens e mulheres, você nasceu de novo? Porque se você é um crente em Jesus Cristo, a santificação não é uma opção, mas uma consequência inevitável do novo nascimento. É uma inclinação constante, natural, daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Pois entre nós reformados é comum que muitos confundam a santificação com a justificação. Ouvimos pela manhã que às vezes nós temos uma desculpa declarativa de que salvo uma vez, salvo para sempre, que é verdade. No entanto, é genérico. Nós, de facto, segundo Paulo, escrevendo a Éfesos, capítulo 2, verso 8, diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus. De facto, a salvação é pela graça somente. Afinal, estamos nos anos dos solas, estamos no mês dos solas. Mas, no entanto, essa salvação, que é pela graça somente, não anula a confirmação da santificação. Deixa-me que eu explique isso depois, irmãos. Absolutamente não. Os irmãos devem ler, porque estão a acompanhar a exposição em Romanos do pastor Maurício, que eu acompanhei hoje e fui confrontado. O capítulo 5, verso 20 e 21, que diz o seguinte, é Paulo. A lei foi concebida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora imagine o público que está a ler isso. Lhes passa uma série de coisas na cabeça desse público. Do tipo, então, se anteriormente pelo poder do pecado, nós estávamos reinados, controlados, prisioneiros, controlados pelo pecado, agora que a graça superabundou, então nós estamos livres do pecado, de facto, sim. Mas Paulo conhecia a mente dos seus leitores, ao ponto de que Romanos 6, versículo 1 ao 4, Paulo responde às pessoas que estão buscando por uma indagação. Ora, se alguém poderá concluir que dessa graça que se torna ainda maior quando somente o pecado, e pode pecar à vontade, e Paulo, então, traz a resposta. Romanos 6, 1, 4. Pois bem, diremos que continuaremos pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Nem que a vaca tussa. De modo nenhum. Claro que não. Nem pensar. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morremos pelo pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou caso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. O que Paulo está a dizer se resume numa coisa: os que morrem não pecam. Os que morrem com Cristo já não pecam. Isso parece muito confuso. Como assim? Não pecam. Nós já vimos essa resposta lá em 1 de João, quando ele diz que aqueles filhos de Deus não pecam. Na verdade, está a dizer que eles não estão mais aprisionados. Eles não estão mais controlados. Eles não estão mais tomados pelo pecado. Eles já não estão mais inclinados a pecar deliberadamente. Porque estão em Cristo Jesus. Agora, não são eles mais quem vivem, mas Cristo vive
em cada um que com ele morreu e ressuscitou dos mortos. Nossa união hipostática, nós estamos juntos com Cristo. Um só com Cristo. E as coisas de Cristo são nossas. Os prazeres de Jesus são nossos. Por isso, Deus agora pode exigir de nós santidade. Pode exigir de cada um de nós que está unido a Cristo, a aparência de Cristo. Paulo apresentou aqui o poder que a nossa união com Cristo nos confere para vencer o pecado. A habilidade, a habilitação que recebemos em Cristo para continuar a perseguir a santificação e viver em novidade de vida. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Assim, Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. Irmãos, repito uma coisa para os irmãos. Em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova, exclusiva vida. Não é uma vida qualquer. Não houve uma lavagem psicológica em Cristo. Não é que nós, irmãos, fomos transformados que nem uma terapia que nos lembrou de um potencial que você tem, que você havia esquecido por conta de um trauma que você passou na infância e a psicóloga falou contigo e você lembrou, estou nova, estou restaurado, agora sinto-me novo. Não! Nós morremos. Nós fomos sepultados com Cristo. Permanecemos lá, morte de morte. E ressurgimos em Cristo Jesus. Agora, acordamos com outra vida. Melhor com a de Adão. Acordamos declarados justos, habilitados e selados para confirmar a santidade de Deus. É precisamente isso que o autor Hebreus, movido pelo Espírito Santo, declara de forma inegociável. Por isso ele vos convida e me convida e convida cada um de nós. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Esse é um dos textos mais solenes, irmãos, e terríveis da Escritura. O autor coloca como critério do seu caráter a única chave de aceitação para a contemplação de sua pessoa. Santidade. Santidade não é uma exigência exclusiva dos homens. Não é algo que Deus olhou e disse: olha, homens, eu vou vos colocar uma coisa que é impossível de ser. Como eu vi um meme do nordestino a dizer, inventaram uma coisa chamada cristianismo. Você não pode beber, você não pode fumar. Não é um conjunto de regra. Não é uma coisinha assim, irmãos. A santidade que Deus exige, os irmãos vão melhor perceber isso, é algo conectado ao seu ser. Deus é santo. Deus é santo. Ele não exige dos homens algo que ele não é. Ele exige aos homens que foram transformados a ser e comunicado um atributo que ele é. Quando falamos da santidade de Deus, falamos de algo que é transcendente a qualquer padrão humano de pureza.
Deus é absolutamente separado do pecado e do mal e da imperfeição. Isaías, no verso famoso que os irmãos conhecem, o capítulo 6, verso 3, viu que os anjos clamavam um para com os outros o seguinte: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isto é, toda a terra, em todo o seu feito, em toda a sua criação, está com a marca da sua perfeição, com o seu louvor, com a sua beleza, com a sua magnificência. Nós vemos lá o ênfase, a intensidade com que esse Deus é apresentado como santo na sua totalidade. Como ele está desconectado com o profano. Em Abacuque, capítulo 1, verso 13, nós vimos uma declaração também do profeta. Tu és de olho demasiadamente puros para veres o mal, e não podes olhar para a iniquidade, porque olhas para os que praticam a injustiça. Por que te calas quando os ímpios devoram aquele que é mais justo do que ele? A nossa surpresa na calmaria e na tranquilidade de Deus não é porque Ele é amor. Nossa sociedade, nosso mundo moderno não tem problema com Deus amor, porque criaram um tipo de amor permissivo, tolerável, que aceita tudo, que apalpa tudo. O problema é inventar até poliamor. O mundo em si não tem a noção do amor que cobra, que é exclusivo, que é total, que é intenso, que é ciumento. Como Deus, ao dar uma lei para o seu povo em amor, mostrou-se ser um Deus exclusivo. Não terás outros deuses além de mim. É uma manifestação de amor. É isso que nós falamos quando nós nos casamos com a nossa esposa. Eu te amo. Tu és a melhor entre as milhares. Não há ninguém que o olhe como você. É que Deus cobra do seu povo a qual Ele salvou e tirou do Egito. Eu te salvei. Eu te salvei. Agora você não tem outro. Você não tem mais outro. É amor. Mas é uma declaração também de sua santidade. De um Deus que não divide a glória dele com nenhum dos humanos. Por mais habilidoso, por mais bonito, por mais elegante que seja um homem, por mais chorão, por mais leve, por mais humilde que pareça ser os outros homens, Deus não reparte e não tolera o pecado de ninguém. Nem de Davi, segundo o seu coração, irmãos. Deus não tolera pecado de ninguém, porque Ele é santo. O nosso mundo tem sérios problemas com Deus santo. E crentes também têm problema com Deus santo. Mas, irmãos, em todos os atributos de Deus está a santidade de Deus. Quando Deus ama, Deus nunca ama longe da sua santidade. Quando Deus decidiu entregar seu Filho Jesus Cristo, era a manifestação do porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas Ele o entregou dentro da sua ira. Cobrou o nosso pecado em Cristo. Em tudo que Deus faz está a sua santidade. A terra está cheia da sua glória, isto é, da sua santidade, da sua perfeição. A santidade de Deus não é apenas um atributo entre os outros. É o atributo que modela e comunica-se com outros atributos. Justiça, bondade, misericórdia, amor. E tudo isso se manifesta
em conformidade com a sua santidade. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui deve ter pessoas que são vovós e são pais. Às vezes nós demonstramos o amor por algum neto, por uma filha ou por um filho sem santidade. Ou um gesto bondoso sem santidade. Não é isso, irmãos? Sabemos que não podemos dar doce por causa dos dentes, por causa de água e coisa parecida, mas ninguém está vendo, não tem câmera em casa, então a vovó dá. Mas sabemos que é errado, se calhar os pais dos teus netos disseram que não. Mas você dá com aquela leveza, aquele coração de amor. Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Deus não aceita oração porque você está jogando a Mega Sena e eu vou dar dízimo, eu vou ofertar. Senhor, eu vou dar. E aí você assim, não, mas Deus, mas Ele está fazendo com uma motivação boa, porque Ele queira ofertar, Ele viu um campo missionário, quer contribuir. Mas Deus não funciona assim nos jogos de azar. Porque Ele é santo. Ele é criterioso. Por isso que Ele exige de todos aqueles que vão morar com Ele para toda a eternidade, que se vistem de santidade e se despem dos trapos de imundícia, como Efésios 4:24 diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele exige a santidade de nós, não como um critério qualquer e comum, mas é uma exigência relacional. Porque para vivermos com Ele a toda eternidade, requer de nós que sejamos santos. Por isso vimos em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sedes... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sede santo como é o vosso Deus. Não como é os monjos, mas como é o vosso Deus. Ele nos chama a participar da sua natureza, irmãos, e manifestar da sua glória. A santidade é um caminho da benevolência de Deus. Por isso, irmãos, tem tudo a ver conosco. Porque o contexto que nós estamos em Hebreus é que o povo está meio desanimado. Algumas pessoas estão a desfalecer na fé. Alguns estão a abandonar de congregar. E o autor de Hebreus então traz para eles a grade dos heróis da fé. Daqueles que perseveraram até o fim. Mostrando que a fé daqueles que de fato nasceram de novo não é uma fé qualquer. É a fé que vai até o fim. Por isso nós ouvimos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a corrida que salva, mas é a corrida que evidencia a salvação. Nós não somos salvos pela santidade, nós somos salvos para a santidade. A nossa salvação é pela graça somente. Nós não fomos declarados justos a custo de um tipo de ritual que tivemos que cumprir, como algumas pessoas fizeram no domingo passado, a peregrinarem durante a semana até para ir para a Senhora Aparecida, que nunca aparece para eles. Nós não precisamos fazer um longo curso. Tudo que exigia de nós para a salvação, Cristo fez. A Escritura diz que Ele veio ao abismo, isso é, no meio de nós. A Escritura diz que Ele esvaziou-se de si mesmo, isto é, assumindo a nossa carne.
A Escritura diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isso é o pecado que outrora me atazanava. A Escritura diz, irmãos, que Jesus morreu de uma vez por todas, para que eu não mais morresse. Não tenho eu mais a pagar para ser salvo. Eu busco santificação para contemplar melhor a salvação. Porque ela é grandiosa demais, ao ponto que uma vida em pecado não consegue contemplar a salvação. É disso que Hebreus nos está a chamar. Imagine, irmãos. É como se a tua mãe não te chamasse para lavar a louça, só para assistir ela lavar a louça. Isso é demais, irmãos. Não é. Todo o trabalho, todo o resto, Deus já o fez. Esta palavra, irmãos, deve aquecer o nosso coração. Eu quero que você, por um momento, marine o teu coração com essa manteiga espiritual, que é a palavra de Deus. Esquece os teus anos de conversão e reflete um pouco se você está, de fato, perseguir a santificação. Porque quanto à salvação, nós estamos certos que já temos um sumo sacerdote que resolveu todas as coisas. Agora eu quero refletir com os irmãos no texto. Convido os irmãos a virem comigo no texto. Esforcem-se para viver em paz com todos. Eu não vou trabalhar a palavra paz, irmãos, embora estejam conectados. Vou trabalhar a parte B, mas vou dar uma cheguinha para os irmãos. Primeiro que nós vimos nesse texto aqui, o autor hebreu começa a nos mostrar a natureza da santidade. O autor em Hebreus começa a dar-nos, com esta palavra introdutória, esforça-se, mostrar como é a característica da santidade, que diverge da característica da justificação. Da confusão que às vezes nós fizemos a partir do verso que nós lemos, que é em Romanos 8, nós lemos, irmãos, nós lemos em Romanos 8 que o Senhor nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Então, parece um pacote único. E é um pacote único. Mas o que nós vimos aqui é, enquanto a justificação é um ato instantâneo, completo, imutável, em que Deus declara o pecador justo por causa da justiça em Cristo, isso por conta da imputação. Cristo recebe por imputação nossa condenação e nós recebemos a justiça de Cristo. Isto é justificação. Porém, a santificação é o processo progressivo, contínuo, em que experimentamos em Deus como nos tornamos mais parecidos com Cristo na justiça atribuída por meio de Deus, mediante a fé. Na justificação, Deus remove a culpa do pecado. Na santificação, Ele quebra o poder do pecado. Na justificação, é Cristo quem fez por nós. Na santificação, é o Espírito quem faz em nós. Por isso a linguagem ali, nós temos esforça-se. Há uma participação, uma terminologia teológica, é um sinergismo. Enquanto a salvação é monergista, então nós temos uma cooperação. Nós somos chamados em ativo a viver uma fé que opera com obra. Pois uma fé sem obra não é uma fé salvífica. Por isso ninguém pode se gloriar na santificação como mérito próprio. Por quê? Porque apesar de nós comparticiparmos, a santidade é o eco prático da graça justificadora.
Apesar de nós, irmãos, sermos convocados agora a experimentar o que é viver em Cristo, a graça é a única fonte sustentadora da nossa santificação. A santificação é o trabalho de Deus no crente. Isso não significa que a santificação é uma obra independente, mas que Deus opera em nós e nós cooperamos com Ele. Pois a graça não anula o esforço, mas desperta o esforço. Quem de facto nasceu de novo, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz o desejo e a capacidade de viver em obediência em Cristo. Nós vimos de manhã que a lei, de facto, só é má aos nossos olhos quando nós estamos presos no cumprimento da lei. Mas quando nós, que vimos o fim da lei em Cristo, vimos a doçura, o deleite da lei, quando nós experimentamos a graça de Deus. Por isso eu comecei a perguntar para os irmãos, o irmão de facto nasceu de novo? Porque se o irmão não nasceu de novo, a santidade não é uma obrigação, não é um deleite para o irmão. Essa é a grande questão. Porque o Espírito Santo moldando o caráter do Filho em nós, de modo em que, com o tempo, nós amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia. A santificação é o caminho que todos nós precisamos fazer em Cristo Jesus. Eu gosto da forma como o escritor hebreu coloca primeiro: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Essa coligação é porque quando nós olhamos para os nossos dias, não sei aqui no Brasil, mas nós lá em Angola, quando falamos da santidade, nós falamos às vezes num ambiente de muita hostilidade, de pessoas que se segregam. Sabe? Nós temos aquele hábito no nosso país de quando alguém se torna crente, se torna inimigo de todo vizinho. Vive num mosteiro, vive sem relacionamento, vive sem contato físico, não vai mais assistir o futebol, o jogo do Flamengo, nem do Vasco. Porque eu sou crente, então não entro no estado. Como é que eu posso ser crente e entrar no Maracanã? Ou como é que eu posso ser crente e ir para a praia? Crente vai para a praia. Como crente vai para a praia? É bom isso, que a paz dá uma conotação de que o ambiente da advertência aqui, no chamada santidade, ela se faz em uma vida tranquila, em uma vida comum, normal. Em uma vida normal. O crente, quando nasce de novo, não nasce com um capacete, não nasce estranho. Ele nasce como uma pessoa normal, se torna um bom perfume no meio de todo mundo. Não precisa criar uma... Não sei, aqui entre vocês é muito bom, mas não sei, mas lá onde eu vim, ser santo significa viver nos montes também. Mas não é isso. É possível, e isso é bom, porque nós hoje estamos numa cidade. Às vezes nós não conseguimos dar conta e nos dar conta o que é ser santo na nossa vida cotidiana, em nosso trabalho. Às vezes nós não conseguimos nos dar por conta como fazer isso funcionar. Deixa eu dizer algo para os irmãos. A santidade que Deus requer de mim e de você não é algo que se limita ao típico crente angolano que anda com a Bíblia e vai no casamento, na festa de casamento com a Bíblia debaixo do braço. E aí tem uma voz moderninha quando diz assim: Pai, Senhor, irmão, Pai, Senhor, irmãos. Um vibrar, uma entonação. E eu estava, não, realmente esse irmão é espiritual. Não. A santidade que se requer
é quando nós estamos a nos servir. É quando nós vamos comer. Chegamos lá, tem tantas ofertas. Parece o céu na terra. Eu devo cobrar o jeito de Cristo, como me servo para comer. O limite de não ignorar os pequenos pecados que já não são pecado na nossa sociedade, que é a glutinaria. A santidade, irmãos, é quando eu vou contar alguma situação sobre alguém ou outro irmão. A fofoca também, que foi um pecado extinto, está em extinção, foi superado, já não é um pecado. Você chega para o irmão e conta uma novidade que não é novidade, é uma fofoca, e você diz, vamos orar. Apimenta como vamos orar no final. A santidade, irmãos, é o todo. É como pensamos, nós ouvimos de manhã, que Deus não somente julgará e condena os atos pecaminosos, até os pensamentos pecaminosos. Até a forma como nós, irmãos, vimos uma coisa que não está muito claro para nós e nós ficamos a deduzir sobre aquele irmão, aquela irmã, coisa parecida. Santidade, irmão, é para todas as coisas das quais nós estamos envolvidos. Como comemos, como bebemos, como andamos, como falamos. A Bíblia fala de como falar. A Bíblia diz que há palavras que são impronunciáveis, que não devem sair da nossa boca. A Bíblia fala de como nós devemos beber, o limite das nossas farras. A Bíblia fala de como nós devemos tratar o próximo. A santidade está em todo o nosso viver, irmãos. Não em algumas áreas da nossa vida, porque nós não morremos uma parte do corpo, nós morremos todo em Cristo Jesus. A natureza da salvação cobra de nós uma comparticipação. Porque eu preciso terminar e vou. A santificação, que se busca no contexto de paz, ela deve ser em todo tempo, em tempo oportuno, quer não. Não sobre um santo, isolado, religioso, mas sobre alguém que reflete o caráter de Deus em todos os relacionamentos, no lar, na igreja, no trabalho, ao ponto que constrange os seus colegas de serviço e perguntam, de onde você é? Que igreja você participa? Quando estão na divisão dos cargos lá na sua empresa, e você estava muito ansiosa que por conta dos seus méritos, você devia ser promovido, e aí foi o promovido, o seu colega, que você acha que não faz nada e chega sempre tarde. Aí o que você fala? Jesus, por que os filhos das trevas brilham mais do que da luz? E entra numa síndrome de Asaf? Não. Aí você lembra, alegra-se com as conquistas alheias. Senhor Deus, Senhor tirou. A santidade, irmãos, da qual a Escritura trata e requer de nós, é algo que nos enche por completo. É uma corrida. E Paulo fala muito bem sobre isso. Em Filipenses 3, versículo 12 a 14. Há uma linguagem lá que se iguala a esforçar-se. Diz, eu prossigo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para conquistar aquilo pela qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós não devemos nos desanimar quando no caminho da santidade nós desfalecemos na fé, porque nós desfalecemos na fé. É possível, irmão. É possível que você faça uma comparação dos anos em que você estava fervorosamente, que era só um barulho de gato no teu teto à noite, que você já acordava de joelho. E que de repente, irmão, um barulho de rato, agora você já pula da cama e pensa como livrar-se. Na jornada com Cristo, há dias e dias, há horas e horas.
mas não devemos deixar de esforçar-se. Não devemos deixar de nos esforçar. E como podemos fazer isso? Como podemos usar da graça do Evangelho para não cairmos numa linha legalista de esforçarmos-nos para a santificação? Primeiro, irmãos, tudo acontece pela palavra. Todo desvio acontece pelo afastamento da Escritura. Foi assim em Gênesis. Adão e Eva foram atraídos por meio do desvio da palavra. E tem sido assim essa fórmula até nos dias de hoje. Com um tom mais agradável, tipo, não é bem assim. Já ouviram sobre isso? Você diz sobre um texto com alguém, olha, a Escritura diz isso, não é bem assim. O pastor tal, o teólogo tal não interpretou assim. E, irmãos, quando nós negligenciamos a relação com as Escrituras, nós estamos sutis ao leão bravo que anda ao nosso derredor. Quando nós abandonamos, irmãos, a palavra no nosso dia a dia, na nossa dieta, nós estamos a um passo do esfriamento na fé. Nós estamos a um passo da apostasia. A verdadeira santidade é marcada por uma relação incondicional com as Escrituras, a qual, irmão, ouvir pregações no dia a dia, podcasts em que tratam sobre a palavra, não é uma dieta suficiente, é apenas um fast food. Deus fala conosco por meio da palavra. Deus fala por meio da Escritura. Devemos, irmão, então, constantemente, saturadamente, encharcadamente, encher os nossos ouvidos com a palavra. Não precisa ser 10 capítulos por dia. Não precisa. Eu sei que hoje a tecnologia ajuda-nos muito e tem muitos devocionais, mas não precisa ser muitas das vezes apoiado com um devocional ao lado. Se relaciona com a palavra viva. Ame a Bíblia e navegue em outros livros, diz um famoso teólogo. Abraça a Escritura na sua manhã. Ora a Escritura. Jejue com a Escritura. Satura-se da Escritura. Busque na Escritura orientação para o seu dia a dia. Acalma a sua ira, aplaque com a Escritura. Luta com seus desejos pecaminosos com a Escritura. Agarre a Escritura. Frequente a sua igreja. Ama a sua igreja com a Escritura. Abrace os seus irmãos em volta com a Escritura. Não com como amar os irmãos. Pregação do pastor tal. Leia. O Espírito é o intérprete fiel da Escritura. E ele repousa sobre todos, a qual ele ressurgiu em Cristo. Ame. E ele há de guiar nossos passos. É bom os meios pelos quais nós temos nos nossos dias, mas a Escritura, irmãos, a Escritura é a palavra viva. E os irmãos ouviram que há outras pessoas que ainda não sabem da doçura do que ouvir e ler a Escritura. Ame a Escritura. Proteja os seus ouvidos com a Escritura. Satura com a Escritura. Enche o seu casamento com a Escritura. Lembra o seu marido como te amar com a Escritura. Discipule a sua esposa e seus filhos com a Escritura. E verás o quanto a santificação repousa na Escritura. A lei de Deus é vida e paz.
Por que tudo isso? Para que tudo isso? Por que buscar santidade? Por que escolher Jesus? Por que amar a Escritura? Porque o fim último de todos os santos em Cristo não é ver Maradona, não é ver Pelé. O fim último de todos os santos em Cristo é ver Cristo, seu Senhor. Nós que cremos sem ter-lo visto, o veremos. Os santos aguardam ver o seu Senhor. E somente por meio da santidade nós usamos o coloiro, as gotas, a medida certa para ver Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia te veremos, não com véus, mas com olhos desvendados, para todos sempre. A razão final da nossa santidade é ver Jesus, que nos amou e nós o amamos de igual modo, agora em Cristo Jesus. Termino com isso, irmãos. Vou contar um testemunho. Eu tenho pensado muitas das vezes, por volta, quando era criança, eu perdi a visão do olho esquerdo. Não tenha pena. Não faça cara de pena, não. Sabe por que eu digo não faz a cara de pena? Porque eu estou certo. Eu estou completamente convicto que o dia que eu voltar a ver, o meu Senhor será o único telão. Então não rogo por cura, na hora por cura também. Deixa-me aguardar por meu Senhor. Eu o verei. Eu o verei. Eu o verei. Para todo sempre. Amém. Porque a santidade em Cristo nos prepara para isso. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por nos fazer habilitados para te ver em grande. Obrigado, Senhor. Cuida de cada um dos irmãos que está aqui presente, para que eles vejam-te em alto e bom tom no teu grande dia, reservado para santos em Cristo Jesus. Jesus, te veremos em breve. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos.